13 de abril de 2023, nós estamos na quinta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo a oitava da Páscoa. De tão importante que é o domingo de Páscoa, a igreja celebra na mesma intensidade, com o mesmo júbilo e solenidade, o domingo da Páscoa. Cada dia dessa semana é como se fosse o mesmo dia, o domingo. É isso que é a oitava da Páscoa. E nós vamos meditar nesta quinta-feira, nesta manhã, o evangelho proposto pela liturgia da igreja, que é o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, um evangelho muito bonito, este relato de Lucas, e nós, no fundo, acompanhamos hoje a continuação da experiência que os discípulos de Emaús tiveram com Jesus. Jesus aparece para a comunidade que já está reunida. O próprio Jesus apareceu no meio deles. A primeira coisa importante que nós precisamos entender nesse texto é que o ressuscitado ele aparece para a comunidade, né? Tem muita gente por aí que pensa poder viver a fé e perceber os sinais de Deus na sua vida sem estarem unidos à igreja. E isso é uma ilusão. O ressuscitado ele aparece quando eles estão reunidos. E a primeira coisa que ele diz é: "A paz esteja convosco." Essa frase de Jesus tornou-se a frase de cumprimento de todos os cristãos. A paz esteja convosco. No que consiste esta paz de que fala Jesus? A paz é uma plenitude humana. A paz não é mera ausência de guerra. A paz é uma realização plena de um ser humano que está a buscar algo e que encontra por aquilo, e que encontra aquilo porque está buscando. Então, Jesus ele entrega àqueles discípulos o dom da plenitude humana. Ora, mas
nós podemos nos perguntar, Padre, o que faltava àqueles discípulos para serem seres humanos perfeitos? E aí o próprio texto, o próprio texto vai discorrendo e nós vamos perceber o que falta ao coração daqueles discípulos para que eles fossem plenos, ou melhor, para que eles tivessem essa paz verdadeira. Jesus diz assim, faz uma pergunta para eles: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Aí está a resposta para aquilo que nós acabamos de indagar, O que tira a plenitude da vida humana? As preocupações da vida e as dúvidas do coração. As preocupações da vida e as dúvidas. Por isso que Jesus pergunta, quando Jesus ele entrega a paz esteja convosco. Ao mesmo tempo eles percebem que os discípulos, ele percebe que os discípulos ficaram assustados e com muito medo. O susto e o medo, as preocupações e as dúvidas são elementos que podem comprometer a plenitude de um ser humano. É só nós olharmos para a nossa vida. Quantas vezes nós temos medos? Aqueles medos que são medos além do medo natural que nós devemos ter na caminhada humana. Quantos medos, quantos traumas. Hoje nós vivemos uma sociedade que virou moda, As síndromes. O que é uma síndrome? É um medo além do medo natural. É um medo excessivo, que perpassa a alma, as ações, os sentimentos daquele ser humano. O medo, as preocupações, quantas preocupações na nossa vida nos impedem de viver de maneira fecunda e de maneira intensa o nosso hoje. Problemas financeiros, problemas de relacionamentos, problemas familiares diversos, conjugais, problemas pessoais de diversos gêneros, enfim, quantas coisas. E o Senhor ressuscitado, a única coisa que Ele deseja quando Ele encontra com aqueles homens e mulheres é que a paz estivesse com eles. Meus queridos, eu não sei o que se passa na sua vida, você que está a ouvir essa mensagem nessa manhã dessa quinta-feira, mas se você traz em você um medo exacerbado de algo, por exemplo, diante de uma enfermidade, o medo de perder alguém, diante de um problema no trabalho, o medo de perder o emprego, diante de uma dificuldade financeira, o medo de não cobrir as despesas, e tantos medos, Se você traz medo no coração, se você traz preocupações além do limite, se você traz dúvidas que te tiram o sono, se você traz, como nos diz o texto do Evangelho, um susto, um escândalo diante de algum fato, você pode estar com a paz, a plenitude corrompida ou comprometida. Hoje, nesta manhã, peçamos a Jesus o dom da paz, a Jesus ressuscitado, que o Jesus ressuscitado que entregou a paz para aqueles discípulos, Ele mesmo também dê a paz para nós, para que o medo se transforme em fé, para que o susto, o escândalo, a admiração se transforme em esperança, para que as preocupações se transformem em determinação a enfrentá-las, para que as dúvidas se transformem em certezas. É só o dom da paz que vai fazer com que nós amadureçamos e nos tornemos homens e mulheres à semelhança do ser humano perfeito que é o Cristo ressuscitado. O dom da paz, que Ele nesta data nos transforme. Tire todo medo, tire toda dúvida, tire todas as preocupações exacerbadas, tire todo susto e possa nos dar a plenitude que nós tanto buscamos. Desejo um dia abençoado, com muita paz do ressuscitado. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.